e no lugar de apenas palavras, este diálogo venha se materializar em ações concretas. E falou também da detenção, ou melhor, do julgamento de que foi vítima, ou foi ré, a sua mandatária financeira, que acabou por ser ilibada destas acusações. E ainda tem os jovens que foram acusados de terrorismo e coisas do género no âmbito das manifestações. Estes foram libertos sob a condição de declaração a termo de residência. E esta é uma situação que, do ponto de vista partidário para a Ana Mola, chega a desgastar e também chega a preocupar aqueles que são os militantes do partido, porque de alguma forma trata-se de uma espécie de uma perseguição política. Na sua ótica, olhando para este assunto do Venâncio Munhane, a conciliar com o assunto do jovem Mosquito, que agora foi, os restos mortais foram trasladados à terra natal, centro do país, província de Sofala, cidade da Beira. Temos ainda a Polícia Municipal que veio aqui recolher produtos, portanto, destes comerciantes em Boane. São estes alguns dos assuntos que nós gostaríamos de nos debruçar nesta edição. Elinho Tumbo, boa noite, tenha bondade. Muito boa noite, Clemente Carlos. Muito boa noite a todos aqueles que fazem possível este programa. Muito boa noite a todos aqueles que se encontram lá em casa e desejar uma semana laboral abençoadíssima que começou ontem, mas oficialmente começa hoje. Olha, estou deserto de palavras. Estamos aqui diante de um governo totalmente desarticulado, um governo com sérios problemas naquilo em que é a sua governação, e isto, consequentemente, vem trazer aqui sérios problemas para aquilo que são as próprias políticas públicas, porque nós temos que compreender o que é que significa um Estado e o que é que significa um governo. O governo tem a responsabilidade de gerir o Estado. Quem é o Estado? O Estado somos todos nós que nascemos neste país que tem como nome Moçambique. Então, por sua vez, se o Estado moçambicano apresenta dificuldades, não é? Ou seja, se o governo de Moçambique, que é o partido que está em frente dos destinos deste país, apresenta dificuldades na sua governação, isto a menos dias ou a mais dias vai trazer problemas sérios para aquilo que é o dia a dia dos moçambicanos. Indo primeiro concretamente para o assunto de Venâncio Munhane, porque são vários assuntos aqui que deve-se debater, que foram elencados. E o tempo, se calhar, não vai nos ajudar para tocar minuciosamente cada tema. A questão do Diálogo Nacional Inclusivo, ou seja, DNI, é um assunto que muitos pedem para que não possamos julgar antes de vermos aquilo que é o seu resultado. Mas nós temos que ter a capacidade de ter uma leitura antes de ver o fim. Por isso que nós somos analistas, por isso que nós temos a capacidade de raciocínio, por isso que nós somos diferentes dos animais irracionais. Nós somos racionais. Compreendemos que diante de um governo cleptocrata, diante de um governo que está inserido à mediocracia, nós não podemos ter um resultado diferente deste. Ou seja, não podemos nós procurar uma fruta doce, não é? Numa árvore que não tem a responsabilidade de trazer uma fruta doce. Diante da árvore, nós conseguimos compreender aquilo que são os frutos. Ou seja, diante dos frutos, nós compreendemos que tipo de árvore é que nós temos para lidar com ela. Então, a situação do DNI, do Diálogo Nacional Inclusivo, mostra claramente que não é uma vontade genuína de quem gera este país de trazer aquilo que é a ludicidade para os moçambicanos. Porque o que os moçambicanos querem é um engajamento, o que os moçambicanos querem é uma capacidade do governo trazer respostas para aquilo que o moçambicano sistematicamente vem aclamar. Hoje o Venâncio Munhane tem o seu partido, o Venâncio Munhane aparece no DNI na qualidade de membro do Conselho de Estado, não na qualidade do segundo candidato mais votado. Isto mostra aqui alguns entraves, porque na altura o posicionamento do Venâncio Munhane
daria-lhe a entrada direta ao DNI, na qualidade do segundo mais votado. Mas porque este governo mediocrata apercebeu-se disto, colocou o figurino numa outra posição. Como quem diz, o segundo partido mais votado é que tem a sua representação dentro do DNI. Neste caso, é o Forquilha. Mas tudo bem. Hoje, nós compreendemos que a capacidade de articulação entre aquele que busca pela transparência daquilo que este diálogo ele carrega, porque este diálogo tem como finalidade procurar trazer um ambiente saudável entre os moçambicanos. Mas, a princípio, já começa a mostrar aqui dificuldades, porque nós devemos compreender o que é que levou com que este diálogo ele viesse a estar neste andamento ou materializar-se para que nós estivéssemos hoje a dialogar acerca deste diálogo. Foi o assunto após as eleições, as manifestações, aquilo que o povo sempre clama e sempre pediu, que é uma qualidade de vida diferente. Mas a politiquice, a política inserida em grande escala em assuntos iguais a estes, vai acabando minando aquilo que é o propósito deste diálogo, porque este diálogo carece necessariamente de tecnocratas, carece necessariamente de acadêmicos, indivíduos que vão observar para este diálogo de uma forma imparcial, indivíduos que estarão dentro deste diálogo, que vão olhar aquilo que é o verdadeiro obstáculo que traz Moçambique sempre a regredir. E não olhar para aquilo que são as suas sensações e não olhar para aquilo que são as suas pretensões. Porque o político, muitas das vezes, ele vai para defender não o Estado moçambicano, mas vai para defender a sua cor partidária. Aí entramos em colisão, aí entramos naquilo que vai trazer benefícios em detrimento daquele que realmente carece deste benefício, que é o Estado moçambicano. Quando falo do Estado moçambicano, estou a falar dos moçambicanos, estou a falar do povo moçambicano, do leste, a leste, a leste. Então, para dizer que numa visão de políticos acaba trazendo aqui aquilo que é um vazio no que se pretende dentro deste diálogo. E os acadêmicos, infelizmente, são aqueles que já não têm ou acabaram vendendo aquilo que tanto aprenderam nas faculdades, nas formações, que é o saber, que é o conhecimento para aplicar. São acadêmicos que hoje encontram-se filiados em partidos políticos por causa de problemas estomacais. Ou seja, acadêmicos que deveriam trazer aqui uma luz para este DNI. O que é que esperava exatamente dos académicos neste processo do diálogo nacional inclusivo? Olha, o que eu espero, porque eu quero acreditar que os acadêmicos têm um papel preponderante dentro do DNI, é não ter que olhar para aquilo que são as cores partidárias. São indivíduos que vão aparecer como neutros, indivíduos que vão julgar o obstáculo, o objeto, desculpa, e vão desmontar o objeto e vão voltar a reconstruir este objeto sem que haja aqui tendências, porque a questão das tendências é que cria aqui aquilo que é o egoísmo, o egocentrismo dentro daquilo é que DNI tem como a produção. Porque a produção final do DNI é trazer um equilíbrio na sociedade moçambicana, é trazer aqui uma estabilidade nas políticas públicas. Ou seja, o pobre não pode continuar a ser mais pobre. O rico não pode continuar a ser mais rico. O último relatório do Índice de Desenvolvimento Humano mostrou claramente que Moçambique, cada vez mais, os ricos vão se tornar mais ricos e os pobres vão continuar mais pobres. Ou seja, dos 100% da produção de Moçambique, do produto interno bruto, 10% tem acesso a 90% da produção. E 90% daquilo que é a produção, os 10% é que tenha. Ou seja, 10% da população moçambicana, que são os ricos,
que são as elites, têm a oportunidade de usufruir do 90% daquilo em que o Estado moçambicano tem produzido. Quer dizer, um número muito pequeno dos ricos, dos poderosos, que estão em frente do destino deste país, é que tem 90% dos melhores vinhos, os melhores whiskies, os melhores champanhes, as melhores carnes, os melhores fiambres, as melhores viaturas, as melhores casas, os melhores hospitais, os melhores fatos. Em suma, eles gozam do bem ou do melhor deste país. E os 90%, que é a população, que somos nós, eu faço parte dos 90%, temos acesso a 10% daquilo que é a produção deste país. Estamos a dizer que somos a maioria à procura de 10% daquilo que é o produto interno bruto deste país. Por isso que a gente tem visto uma luta subsequente, uma luta sistemática para conseguirmos ter o pão, porque todos aqueles têm a mesma visão de procurar da mesma maneira, da mesma forma, ter o pão. Por quê? Porque são 10% em contrapartida para 90% da população. É tanta gente à procura do pouco. E aqueles que têm muito ainda têm a oportunidade de ter os 90%. Então, deste jeito, nós não temos como trazer aqui aquilo que é uma estabilidade emocional por parte do povo moçambicano, porque a concentração de poderes, a questão das riquezas, a falta de oportunidade para os moçambicanos, a falta de empregabilidade para os moçambicanos, a falta de um bem-estar emocional para os moçambicanos, acaba criando aqui aquilo que nós temos visto em Bobole, mentes armadas. Hoje o moçambicano encontra-se um indivíduo super insatisfeito com aquilo que é a política deste país, porque a distribuição da riqueza ela é totalmente desigual e isto naturalmente vai frustrar aquilo que é a expectativa de um chefe de família. Estamos ali a ver a polícia de proteção da República de Moçambique. Se nós formos a pegar a polícia da República de Moçambique e procurar saber quando é que um guarda recebe da polícia da República de Moçambique, nós vamos compreender que o que lhe põe a viver não é o salário, mas sim é exatamente aquilo que ele tem feito na rua. Se formos a pegar o polícia de trânsito e o governo trabalhar seriamente para que a corrupção nas estradas ela cesse, ou seja, erradicar a corrupção na via pública, vamos compreender que muitos polícias vão desistir do Ministério do Interior, porque eles vão passar a viver com aquilo que é o seu salário e vão compreender que o salário que eles têm mensalmente é uma miséria e não serve para nada. Se eles estão até hoje no Ministério do Interior, no serviço de rodoviário, trânsito, é porque realmente tem algo que lhe sustenta, que é a corrupção na via pública. Ou seja, estamos a dizer que os agentes do Estado moçambicano acabam usufruir daquilo que é a sua posição dentro do Estado moçambicano, não porque existe amor naquilo que é a sua função que vai desenvolvendo, mas sim por causa das boladas, por causa das nhongas. As nhongas é que fazem com que os indivíduos continuem dentro da função pública. Por essa razão que os superiores do aparelho do Estado, aqueles que estão em frente dos destinos dos ministérios, se apercebendo disto, não se preocupam em querer capitalizar aquilo que é o profissionalismo dos agentes de Estado, porque eles têm consciência que os agentes do Estado sabem como viver. Vamos para os notários. Os notários também têm sido um lugar onde faz-se rios e rios de dinheiro por parte daqueles agentes do Estado. As UGEAs é algo que não se fala, porque
porque nós agora compreendemos em voz viva que realmente é um lugar onde os próprios ministros sabem muito bem o que é que se faz nas UGEAs e qual é a responsabilidade da UGEA após fazer aquele negócio obscuro. Ele tem alguma coisa no final de tudo aquilo. Ou seja, nós estamos diante de um Estado moçambicano que vive por intermédio de negócios obscuros. É tanto dinheiro a circular no aparelho do Estado, mas não de lugares aceitáveis, não de circuitos financeiros que estão dentro daquilo que é o lema de viabilização ou transação daquilo que é o poder financeiro deste país. Nós estamos num país onde, se pautas por aquilo que é a lealidade, tu não tens como evoluir, não tens como prosperar. Porque a questão da cleptorcia, a questão da mediocracia é um assunto que acaba afundando aquilo que são as linhas mestres dentro deste país. É um país onde precisa realmente voltar-se a desfazer-se para voltar a reconstruir este Moçambique. Então, enquanto bebe um bocadinho de água, vamos também a partir de já a interagir com os estimados telespectadores. Se calhar 2 ou 3 poderão a partir de já ligar. O contacto está mesmo a nível do rodapé, portanto queremos contar consigo. O estimado telespectador pode sim ligar, deixar aqui ficar o seu parecer, a sua